Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre os acontecimentos que estão ocorrendo no Sul. O Sul é conhecido pela história dos povos das 7 missões. Esses povos trabalharam a arte, a música e a escultura. Vemos claramente no decorrer dos desastres e alterações no campo visual daqueles que podem ser até mesmo querubins, o sinal de lagares artísticos, de conhecimento e dever. Cá, aquele narrado na Bíblia como Salomão, é o detentor de uma arca, o famoso palanquim de madeira, antes conhecido como Minas do Rei Salomão, englobava até o sul a terra sagrada destinada ao Rei Salomão, cedro de Deus, a ele, por ordem do cosmos, muitas vezes direcionado como Dario, aquele que no livro de Esdras é narrado como herdeiro da terra. Conta-se que devido a Duranqui, uma arca sagrada dos tempos ancestrais assírios, Dario teria sido enviado com ordem de restauração do templo, um dos mistérios do exílio do povo na Babilônia, do povo hebreu. Esse mistério de 70 anos em cativeiro, relacionado a 400 anos antes de Cristo, a conquista da parte hebreia e semita por Alexandre o Grande, um dos reis descritos em Daniel, tornando assim predominante a mitologia grega. É um dos mistérios do conhecimento hebreu, narrado em Daniel. A Bíblia narra em Samuel uma arca como de uma noiva, a noiva do Senhor, conquistada num dilúvio, possivelmente referência ao dilúvio do açoite de Isaías, o qual destaca uma pedra já testada. Esses acontecimentos de ordem natural, como o terremoto de Portugal, como o cisma anterior à declaração de independência do Brasil, que foi objeto de estudo do iluminismo, para destacar o papel dos anjos na jornada na Terra. Existe a Arca de uma Noiva, narrada nos anos 90, devido à profecia do ano, 2 tempos e metade de um tempo. Essa profecia
se demonstra nas obras artísticas do povo americano, como o filme The Godfather e o filme O Sexto Sentido, narrando a jornada dos serafins. Há também que se destacar que a noiva do Senhor é herdeira daquele chamado Zorém, aqueles cujo em Samuel é jornado, é lançado em sortes para descobrir qual o destino da herança das filhas de Zelofede, que no caso quer dizer as filhas de Zorém, o qual foi colocado no papel de observador devido à chegada da Arca de Josué, o Viking, aquele que pode ser destacado como Perseu, que passou na porta de Micenas após a batalha de Atreu e Tiestes, o nascimento de Egisto. Ao chegar na terra com uma nova tônica ou ciclo, foi dado permissão para que se trabalhasse a terra com seus valores e evoluções. Os chamados Balcãs, aqueles que guardam a tradição hindu e Veda, ou seja, aqueles do Mahabharata, deuses ancestrais. Esses têm por direito usufruir de atributos e características de circuito, a fim de demonstrar a sua tônica de acordo com o seu ciclo, narrado como itinerário de Io. É necessário, como aquele narrado na história dos 7 povos orientais, no sul, onde estão acontecendo essas catástrofes, talvez motivadas por querubins, muitas vezes limitados de contato com a humanidade, para não alterar o curso da história. Muitas vezes se utilizam de canais para passar mensagens. Esses 7 povos orientais trabalharam a arte para deixar o legado às próximas gerações, as mensagens do cosmos, como Leonardo da Vinci e o dilúvio universal, descrito no Vaticano. Há também a coroa da vida, narrada em Apocalipse 4, um pouco antes, como carta à igreja de Esmírnia. Fala sobre prisões, como a de nosso ex-presidente, e que passariam por tribulações, mas que deveriam persistir até o final. Esmírnia também se refere a lagares congelados, como do povo do Ártico, donos de um código próprio relacionado à santidade, à corruptibilidade do corpo, como nos mistérios das santas, que muitas vezes não têm o corpo corrompido, demonstrando o mistério da matéria física. Como é possível que ela não se corrompa após a morte? A santificação dos corpos, a dieta, o se doar ao próximo, fazer o bem. Mistérios que já trouxeram a incorruptibilidade a corpos de santos, como de Hildegarda e possivelmente também de Fátima,
aquela aparição portuguesa. A narrativa de um rei português, talvez relacionado a Curral del Rei, também Zaraenla, nossa conhecida Belo Horizonte. Antiga Sabará, ou seja, descanso de Ra. Estamos no último descanso do ano, 25, o qual destaca a nossa atividade de acordo com o nosso papel. É necessário a procura e o esforço, o tiestes, para que se tenha em seus átrios a energia e o desenho dos tesouros da coroa da vida, para que possamos usufruir dos corpos sagrados narrados em Apocalipse, aquela chamada queima santa em Salmos. O que está acontecendo hoje no mundo é um tabernáculo, deve ser narrado em pinturas e obras artísticas, como esculturas e teatro, para as gerações futuras possam encontrar um local comum de observação e pontos destacáveis. Não podemos viver uma miragem, temos que ter fincados pontos e veredas característicos de nossa era, em comparação com as outras, para tornar factível a realidade material e de analogias simbólicas, a jornada das consciências, o centauro, o viking proveniente do norte ou dos Andes, o famoso rio Lips, que deságua nos Balcãs, guardião da terra sagrada, Orebo, o paraíso, terra que hoje habitamos, ironicamente, nas camadas superficiais, povoada por pessoas, muitas vezes, que desconhecem a história e podem estar fazendo mau uso de atributos até mesmo sagrados. Talvez guardado em lagares, mais a fundo na Amazônia, estão tesouros como o da mitologia de Tatum Canara, um herdeiro da genealogia germânica que adentrou a selva amazônica e teve contato com a tribo que a ele estava destinado recursos para uso a nível social. Porém, nossa sociedade moderna não está ancorando valores e usufruir de sentidos. Não estamos dando aquelas chamadas castas ou organismos diferenciados de usufruir do devido lagar ou recurso. Estamos dando banquetes mistos a pessoas de cargos mistos. O fruto sagrado a quem trabalha outras coisas. Há a caça dos sacerdotes, que precisa ser diferenciada, pois é ela quem faz o contato com os gênios. Os gênios da arca precisam ser restaurados, como em Zacarias 9, um pouco antes, a restauração de Sião, os querubins, o anjo que ia adiante do povo do Senhor, combatendo os inimigos e fazendo valer os 10 mandamentos. Os gênios têm a sua dieta própria. Estamos corrompendo os gênios da natureza, responsáveis por nos guardar das forças do cosmos.
através de nossa própria degeneração do caráter, muitas vezes destacada pela queda da moralidade e da promiscuidade, como em Sodoma, antes terra de um rei ancestral, o Ló, aquele narrado no livro de Atos como da serpente de fogo, o conhecimento de Og, a serpente que vai aos céus, a aurora, não tendo relação com empreendimento, porém é o conhecimento da jornada aos céus daqueles que tiveram a evolução característica, a chamada ascensão, como no templo de Mênfis, no Egito, aquele chamado Serafis Bey, o templo de Luxor, que fazia também ascensão. Porém, as profecias bíblicas narram uma destra, uma nova casta de valores humanos alicerçados no bom conviver artístico, na economia monetária, no respeitar o próximo, no deixar recursos rendendo em bancos, fundos, talvez o bom gerir dos recursos que já se tem, a redução do materialismo. Essa seria a nova característica daqueles que fariam a aurora. O cosmo é um espelhamento daquilo que aconteceu na Terra, pois estamos em uma jornada, num espelho cíclico e orbital. Nós imitamos o céu e o céu nos imita. O nosso paraíso, é aquele que deu bom andamento na terra, usufruir de economias, recursos e dados do sentido daqueles que foram éticos. Os Salmos de início 7 falam sobre a destra e sobre aquelas lágrimas, referência às joias do cosmos, trazidas no seu cântaro, ou ainda na sua aljava, também narrado às vezes como o Elão, o Elion, o Odin, o pai de todos, narrado como dando um grito na árvore de Yggdrasil, repreensões e cânticos antes da saída pelos escombros, ou seja, a estrutura ancestral da terra, a arca ou o templo, o qual pode estar mais próximo do que esperamos. Ezequiel fala sobre a saída ou a perda de sua esposa, que seria a união de recursos sagrados na terra. Eles saem e acabam contaminando o altar, ou seja, o altar, por estar há muito tempo sem uso, acaba estragando, como também narrado no livro de Mórmon. O altar se desfaz devido ser a última aurora, o fim dos tempos. O altar do Senhor, no seu último Noctemeron, ou ainda a aurora, teria a sua ponte destruída. O povo do Senhor escolhido, a Sião do paraíso, sairia gloriosa
e infelizmente deixaria os restantes passíveis do juízo final do Senhor. Pois aquilo que é santo tocará os céus de forma santa. E aqueles que ficarem passarão pela recompensa de seus atos de forma negativa. Essa seria a narrativa da consciência divina na terra, autora da Bíblia. Orebo, o guardião de dias, o centurião, aquele que aguardou democraticamente a narrativa, o jornal da arca de Josué, o viking, na figura de Perseu, já sabendo de tudo. Como diz, o Senhor conhece todos os dias, conhece sobre lagares e sobre os destinos. Ele aguarda atenciosamente o decorrer dos fatos-chave, dos quais estão essas chuvas. Pois o dilúvio do açoite é esse que está acontecendo. O estrondo das amoreiras, o amor pelo conhecimento. O fruto do dilúvio do açoite é um chalé ou um quiosque na figura do Xante, a veste sagrada de Faraó, bem umidificado, do chamado energia vril, a qual, trabalhada pelos serafins ou querubins, da forma característica de cada um, resultará no futuro. Vamos compartilhar de lagares culturais, trabalhar a arte, compartilhar a história, fazer livros registrados formalmente, compartilhado até mesmo, ou até principalmente, com aqueles da América do Norte. Eles têm, como narrado em Atos, o Estevão, já registrado em arte, muito das profecias, os quais os antropólogos, talvez até mesmo do templo de Champollion, ou do ano de 1900, quando adentraram a Câmara dos Faraós, já tiveram acesso às profecias. Os deuses ou as consciências divinas ancestrais tinham acesso à estrutura da terra, de código, de programação. Eles, como narrado em Josué 3, um pouco antes, Raabe narra que os teares da terra prevêem uma abertura do Mar Vermelho, ou seja, o mar de conhecimento do cosmos, o sangue, aquilo que nos dá movimento e pulsação no coração. A abertura do Mar Vermelho também está ligada ao absinto, a pedra que coloca em xeque a estrutura da realidade. Essa Raabe também é citada mais adiante através dos Eruítas, os guardiões de Abba Pai, dos tempos ancestrais da terra, da jornada dos maias, e ainda de Draco, aquele chamado por Hermes Trismegisto como Poimandres. É narrado como aqueles que tiveram jornadas ancestrais
os Zeruítas, ou ainda aqueles chamados Osias, que trabalharam os legumes, o alimento para o ser humano, a boa dieta. Eles têm os seus padrões de comportamento. Estamos em xeque de avaliação moral e de desempenho por várias gerações de seres. Isso é o que vai caracterizar a arca, ou o paraíso da nossa geração. Muitos já tiveram os seus paraísos, como os povos dos centauros, narrados em mapas antigos, como o de Piri-Reis. Aqueles do olho de Tengri, que já conhecem o seu destino, mas que muitas vezes acabam passando por desafios. Esses Zeruítas relacionados à terra de Abapai ou ainda Rabá são os guardiões da estrutura que fará o Nuctemeron ou a Aurora. Aqueles cujo Odin sai após o grito pela chamada ruína. Narra-se que em Otunhai ele tem um queixal que tece duras críticas à jornada das consciências. Essa é a mitologia nórdica. Aquele que dará um grito e sairá pelos escombros, a estrutura zeruíta de Abapai, as portas sagradas a endereços cósmicos. A Terra tem 4,6 bilhões de anos, figurada por Brasília, um local ancestral, estudado já por Juscelino Kubitschek e os antropólogos brasileiros que atuam em sigilo. É de lá que vem um local muito estudado por aqueles chamados como os portugueses da jornada do cosmos, ou ainda de Padre Badesi, como no filme The Sound of Music de 1960, aquelas chamadas freiras, as Sete Marias, já tem veredas em comum de jornadas e de lares para o paraíso do Senhor. Tudo é uma questão de troca de conhecimentos e de coisas simbólicas, o chamado trade, muitas vezes cultural, como temos no Brasil o antropólogo Marins, que estudou muito a cultura dos aborígenes australianos. Ele narra que este povo, como descrito na obra de David Lynch, acredita que estamos num tipo de sonho compartilhado, o qual a materialidade é dada por herança de acordo com a jornada de cada um. Porém, o centurião, ou aquele da constelação do arqueiro Órion, tem nos seus átrios a terra, um povo tendo experiências com recursos do cosmos.
Esses recursos resultam numa arca, um noivado, na figura de Inom, com um cordeiro nos braços. Mais perto do que esperamos está esse altar, o qual tem a noiva, os lagares que até nós chegaram. E estamos rumo a Antares, aquele do poço e o pêndulo das obras de Poi, que tem um tempo, um relógio e um serrote, ou seja, de acordo com Polaris e o movimento do cosmos, o uso de recursos e criação de realidade, como numa caixa de música, ou ainda um carro como de um circo ou teatro de bonecos, ele está limitado. E o movimento de cada ser humano influencia. Esse é Antares, aquele do poço e o pêndulo, narrado como olhando uma panela em Ezequiel, por uma oliveira. Também narrado como aquele que guarda as tapeçarias, o movimento da Terra no cosmos. Ele é o que guarda as influências e experiências da Terra. Por curiosidade, esse Inom olha diretamente para Antares, com o cordeiro da noiva nos braços, aguardando a queima santa, a aurora, ou ainda o elevar, a ascensão daqueles escolhidos, a noiva do Senhor. Esta é a mensagem. Obrigado.